Governo vai distribuir repelente para grávidas. Moradores do bairro mais afetado pela dengue este ano em São Paulo temem Zika vírus. Olha só a quantidade de larvas de mosquito aqui nesta calçada. Depois de carta, Dilma e Temer conversam sobre conciliação. Comissão de Ética adia mais uma vez votação do processo de Cunha. Como Eduardo Cunha usa o poder de presidente da Câmara para escapar do processo de cassação. Justiça autoriza a quebra de sigilo bancário e fiscal de filho de Lula. Na série especial, a luta de uma família para provar que a filha foi morta pelo ex-marido. A defesa do empresário percorreu todas as instâncias da justiça brasileira. Boa noite. Esta edição do Jornal da Record começa com mais uma jogada do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para tentar se livrar da cassação. Cunha usou o cargo para afastar o relator do processo no Conselho de Ética. A sessão de hoje no Conselho, que deveria votar o parecer favorável à abertura do processo contra Cunha, foi interrompida e adiada pela sexta vez. A reunião foi tumultuada desde o início. Você não manda! Respeite! Ele já fechou! Ele já fechou! O requerimento feito pelo deputado do PMDB, Manuel Júnior, aliado de Eduardo Cunha, foi colocado em votação. O pedido era para adiar a sessão do Conselho de Ética por 5 dias, sob a alegação de que o relator do processo que investiga Eduardo Cunha, deputado Fausto Pinato, do PRB, era do mesmo bloco partidário de Cunha e, portanto, proibido pelo regimento da casa. Foram 10 votos a favor e 10 votos contra. Desempato votando contra o requerimento. Foram 2 votações de requerimento que pediam para adiar a sessão. Nas 2, o presidente do Conselho votou para desempatar a decisão a favor do prosseguimento. A reunião acabou interrompida por uma decisão da mesa diretora da Câmara que determinou o afastamento do relator Fausto Pinato. Peço a Vossa Excelência que recorra da decisão, porque a mesa da Câmara dos Deputados é comandada pelo presidente da Câmara. Eu não posso passar por cima da decisão da mesa, vou recorrer. O presidente do Conselho de Ética chegou a convocar um substituto, o deputado Zé Geraldo, do PT, que já se manifestou ser favorável à continuidade do processo. Aliados de Cunha pediram suspensão da reunião. Não vale a pena patrocinar uma tese que lá na frente pode ser desmontada, e quem sabe essa tese vai ser desmontada daqui 60 dias, 90 dias. Isso é um circo. Está sendo montado porque quem está sendo julgado é o presidente da casa. Nós somos alvos disso, o Conselho de Ética não pode submeter a esse tipo de chincana. Depois de muita discussão, o presidente do Conselho de Ética voltou atrás, sorteou 3 nomes e nomeou o novo relator, o deputado Marcos Rogério, do PDT. Mesmo assim, José Carlos Araújo vai recorrer da decisão no plenário. Membros da mesa estiveram no Conselho de Ética dizendo que não foram consultados, não participaram de reunião e que a mesa não tomou essa decisão. Foi uma decisão unilateral. Opositores de Cunha já entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento imediato do presidente da Câmara. Tudo que se decide, ainda mais desse porte, num petit comitê, está marcado pela suspeição também. O que se objetiva é inviabilizar o próprio Conselho de Ética. Cunha se defendeu. Na cabeça dele, ele não estava cumprindo o regimento, por isso que a decisão dele foi reformada. Não teria outra decisão, senão obviamente iria para a Constituição e Justiça e iria anular todo o processo. O deputado Fausto Pinato afirmou que sofreu ameaças para deixar a relatoria. Eu não posso afirmar de onde partiu essas ameaças. Eu não quis que isso interferisse no processo, mas protocolei. Sim, porque eu estava com medo. Uma nova sessão foi marcada para amanhã de manhã. O PRB, partido de Fausto Pinato, anunciou que vai recorrer à Comissão de Constituição e Justiça para que seja anulada a decisão de afastamento do relator e promete articular para obstruir as votações no plenário até a decisão. O único relator que consegue sobreviver hoje no Conselho de Ética é um relator que arquive o processo. Esse é o sentimento desse deputado. As artimanhas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não começaram hoje com a troca do relator da Comissão de Ética, deputado Fausto Pinato, do PRB.
Desde que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de ter contas na Suíça com dinheiro do esquema de corrupção da Petrobras, Eduardo Cunha resiste há quase 2 meses fazendo manobras para salvar o seu mandato. A origem da ação contra Eduardo Cunha foi esta declaração na CPI da Petrobras. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. Não é o que mostram os documentos. Esta é a assinatura do presidente da Câmara dos Deputados quando abriu conta na Suíça. Os papéis do Ministério Público de lá foram enviados ao Procurador-Geral da República. Cunha tem de dar explicações sobre o equivalente a 10 milhões de reais não declarados ao imposto de renda. O dinheiro permitiu alguns luxos à família de Cunha. A mulher dele teve aulas de tênis numa famosa academia de Miami. Denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no Supremo Tribunal Federal, Cunha teria recebido propina de um lobista envolvido no esquema de corrupção na Petrobras. Qualquer coisa que extrapole. O presidente da Câmara se defende, dizendo que não controla as contas na Suíça. Cunha foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal no dia 20 de agosto, mas o processo contra Cunha só foi instaurado 3 semanas depois, em 3 de novembro. O relatório do deputado Fausto Pinato, recomendando a abertura do processo de cassação de Eduardo Cunha, ficou pronto em 19 de novembro. Naquele dia, o presidente da Câmara abriu a sessão antes do horário habitual, às 10h44 da manhã, sem o quórum mínimo de 257 deputados. Um aliado dele, na mesa diretora, completou a manobra, cancelando a sessão do Conselho de Ética, o que provocou a revolta de parlamentares de vários partidos que se retiraram do plenário. Fora Cunha! Fora Cunha! Chega, senhor presidente. Levanta dessa cadeira, Eduardo Cunha. A sessão de hoje foi a 6ª, desde a apresentação do relatório do deputado Fausto Pinato. Em todas elas, os aliados de Eduardo Cunha usaram as mesmas artimanhas. Discursos, questões de ordem e até tumulto, para evitar a votação e ganhar tempo até o final da sessão. O presidente da Câmara tinha uma carta na manga para tentar se livrar da cassação. O pedido de impeachment da presidente Dilma, que Eduardo Cunha deflagrou só depois que o PT anunciou que votaria contra ele no Conselho de Ética. A ação dele sempre está focada na defesa do mandato dele, ou seja, usando a presidência da Câmara para defender o próprio mandato, mesmo à custa do desrespeito à Constituição e ao regimento interno. E é isso que ele está conseguindo fazer. Agora chegou ao cúmulo de destituir o relator. Agora, o presidente da Câmara está em desvantagem. Se a votação tivesse acontecido hoje, o processo teria sido instaurado por 11 votos a 10. A tentativa de ganhar tempo é para conquistar pelo menos um voto entre os que hoje se opõem a Eduardo Cunha. É o que nós chamamos no direito de desvio de poder. É mais do que uma conduta antiética, é uma conduta agressiva à Constituição. É um atentado à Constituição. E a Câmara deve ficar parada até a próxima quarta-feira, dia em que o Supremo Tribunal Federal vai decidir as regras do processo de impeachment. Hoje, o PMDB trocou a liderança do partido na Câmara, o que deve dificultar ainda mais as ações do governo. 2 partidos dentro de um só. É o PMDB, dividido entre governistas e oposicionistas, que conseguiram 35 assinaturas para tirar Leonardo Pisciani da liderança. Precisavam de 34. Uma das assinaturas foi de Eduardo Cunha. Assume agora Leonardo Quintão, deputado da ala oposicionista do PMDB. Eu fui convidado pela maioria do partido para trabalhar na unidade partidária. Eu não tenho posição para lado A ou lado B. Eu irei tomar a decisão na tribuna da Câmara, mediante a decisão da maioria do partido. O ex-líder do PMDB não descarta um outro movimento da ala governista do partido para indicar um novo líder. Há muito tempo o PMDB tinha encerrado a prática da feitura de listas.
E essa prática foi reaberta hoje, reinaugurada hoje. Então está reaberta a temporada de listas. Pode ser que a qualquer momento surjam outras. Com Leonardo Quintão, o novo líder do PMDB, a vida da presidente Dilma Rousseff deve ficar ainda mais difícil aqui na Câmara. A ala rebelde do partido trabalha para dar prosseguimento ao pedido de impeachment e se alia cada vez mais às legendas de oposição. Ontem, depois que os oposicionistas ainda comemoravam a eleição da chapa alternativa para comandar a comissão que vai analisar o pedido de impeachment, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acatou a ação do PCdoB, que questionava a legalidade da chapa avulsa e a votação secreta, que foi adotada por manobra do presidente da Casa, Eduardo Cunha. Fachin mandou suspender os trabalhos da comissão até que o plenário do STF julgue o caso. O principal papel do Supremo num processo de impeachment é o controle do rito próprio. De modo que, se há alguma dúvida e algum questionamento, é melhor parar o jogo um minutinho e acertar isso. Acho que não é uma interferência. A decisão deu uma sobrevida ao governo até quarta-feira que vem, dia em que o Supremo vai se manifestar. O que o presidente da Câmara está fazendo é fazer o rito em cima do regimento, que é abaixo da lei e abaixo da Constituição. Então, tudo isso foi violado. Então, vai desde a anulação em si, da abertura do processo, até a anulação da sessão de ontem, isso é possível. É uma vitória da democracia, é a vitória dos ritos e dos ritmos para o funcionamento de uma questão tão importante como essa. E é uma vitória da Constituição. Ninguém está acima da lei maior do país. Mas é justamente esta a estratégia da oposição. Até quarta, não se vota nada na Câmara. Nós vamos intensificar o movimento de obstrução que já tem sido feito nos últimos dias, para que a gente aguarde a posição do STF. Amanhã, DEM e PSDB vão ao Supremo argumentar que, pelo regimento da Câmara, eleição deve ser feita por meio de votação fechada. O regimento da Casa, que é cumprido há 27 anos, sempre determinou que as eleições são feitas pelo voto secreto. E por quê? Para evitar nas eleições da Casa a ingerência do Poder Executivo. O vice-presidente Michel Temer quebrou o silêncio e se pronunciou hoje. Disse que o país vive uma normalidade democrática e defendeu a atuação da Câmara dos Deputados. Foi mais um dia de conversa com aliados. Mas na primeira declaração pública desde que Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment, Temer defendeu a ação da Câmara. A Câmara dos Deputados ontem tomou uma deliberação no exercício legítimo da sua competência. Isto revela exatamente que nós vivemos num regime de uma normalidade democrática extraordinária. As instituições estão funcionando. Já a presidente Dilma Rousseff entregou casas do programa Minha Casa Minha Vida em Roraima. Ela foi recebida aos gritos de "não vai ter golpe". Dilma voltou a afirmar que não há justificativa legal para o impeachment. Toda ação questionada, para mim, não é uma ação porque o governo desviou dinheiro, não é uma ação porque nós usamos o dinheiro indevido, é uma ação porque eles discordam da forma pela qual nós contabilizamos o gasto. Não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. Após o mal-estar criado pela carta de Michel Temer, a presidente Dilma autorizou os ministros Jacques Wagner e Luiz Inácio Adams a procurarem o vice em busca de uma possível reconciliação. Depois de quase uma semana sem se falar, Dilma e Temer combinaram um encontro para esta noite. É uma tentativa de amenizar a crise política no país. É preciso que o vice e a presidente construam uma convergência. E essa convergência não tem outro caminho senão o caminho dos compromissos com o Brasil. O ministro da Secretaria de Governo confirmou que a presidente está disposta a reconstruir o diálogo com o vice. Não existe razão para a gente apostar em rompimentos, vamos apostar em agregação, em trabalhar pelo país, pela economia brasileira, pelo emprego, pela renda dos brasileiros. No Senado, a oposição pede rapidez no enfrentamento à crise, sob pena de aumentar o risco de impeachment. O governo tem que andar rápido. O governo e a presidente Dilma têm que demonstrar ao país que tem condições de nos tirar dessa crise, porque se não tiver, ela é que será tirada. Vamos voltar ao Palácio do Planalto com Luiz Fara Monteiro, onde aconteceu o encontro entre a presidente Dilma e o vice Michel Temer. Boa noite, Luiz. Como é que foi esse encontro?
Boa noite, Janine. A reunião começou às 8 em ponto. Michel Temer foi recebido pelos ministros Jacques Wagner, Ricardo Berzolini e José Eduardo Cardoso. A presidente Dilma e o vice conversaram a sós. No final do encontro, Michel Temer deu uma rápida declaração. Combinamos, eu e a presidenta Dilma, que nós teremos uma relação pessoal e institucional que seja a mais fértil possível. Assessores da vice-presidência informaram ainda que durante o processo de impeachment da presidente Dilma, a postura pública de Temer será de neutralidade. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Luiz. A Justiça Federal autorizou hoje a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Luiz Cláudio Lula da Silva, um dos filhos do ex-presidente Lula e do ex-secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho. A quebra dos sigilos bancário e fiscal de Luiz Cláudio Lula da Silva e da empresa dele, a LFT Marketing Esportivo, será feita desde 2009. O Ministério Público Federal quer conhecer os detalhes das movimentações financeiras do filho mais novo do ex-presidente Lula. Luiz Cláudio é um dos investigados na Operação Zelotes, que apura fraudes em julgamentos do Conselho Administrativo e Fiscal da Receita Federal. A suspeita é que ele tenha participado da negociação de medidas provisórias que dariam incentivos fiscais a montadoras de veículos. Em outubro, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na sede da LFT, num bairro Nobre, em São Paulo. Segundo a investigação, a empresa recebeu R$2,5 milhões de um grupo de lobistas. Para a Justiça, esse dinheiro pode ser uma prova do envolvimento do filho de Lula no esquema. Um dos diretores da empresa que fez esse pagamento, a Marcondes e Maltoni, também teve o sigilo quebrado, assim como o grupo Caoa Hyundai e o ex-secretário-geral da presidência, Gilberto Carvalho. Em nota, Gilberto Carvalho disse que tem orgulho de não ter acumulado bens ao longo de 12 anos e que não tem medo de ser investigado. Já o advogado de Luiz Cláudio, filho de Lula, informou que os sigilos dele já tinham sido quebrados em outro inquérito. A defesa considera que não há qualquer justificativa para novas quebras de sigilo. A cada hora, 16 mulheres que sofreram agressão são atendidas no Brasil. E o agressor, na maioria das vezes, está dentro de casa. O repórter Eduardo Ribeiro mostra agora que essa violência pode acabar em morte. Você vai conhecer duas histórias marcantes. A de um empresário rico, acusado de assassinar a mulher pouco depois do casamento. E a de um trabalhador que teria feito o mesmo na frente do filho. O homem sorridente, flagrado esta semana com os amigos às gargalhadas, desfruta de uma liberdade que pode estar com os dias contados. Ele é Sérgio Narras e foge de um julgamento há mais de uma década, acusado de assassinar a própria mulher. Como o empresário consegue isso, você vai ver daqui a pouco. Antes, um exemplo de como a mesma acusação é tratada quando dinheiro e influência não estão em cena. Um crime bárbaro pelos olhos de uma criança que desenhou a morte e o velório da própria mãe. Ele desenhou exatamente na posição que ela estava na cama e desenhou um outro bebezinho que no dia do velório dela tinha ela num lado numa sala e um outro bebê que tinha sido prematuro e que tinha morrido do lado. Essa daqui são as pessoas que estão em branco, que estão vivas, e os dois com um traço bem forte foram os que morreu. A imagem chocante colocada no papel ajudou a família simples a entender o que só o menino havia visto. Nossa, isso é terrível, gente do céu, isso é terrível. Uma criança vê a mãe morta, uma criança falar, minha mãe tá morta, Jesus eterno, tá ali. Nossa, ele não vai esquecer. Aparentemente, o filho do casal, de apenas 5 anos, foi a única testemunha do que aconteceu aqui nessa casa de número 3, na zona sul de São Paulo. As fitas que isolaram o local do crime ainda estão aqui em frente à casa. A criança agora está sob os cuidados da avó e recebendo atendimento psicológico. Kátia já era ameaçada pelo marido e sofria algumas agressões há algum tempo, mas nunca o denunciou. A família planejava tirá-la daqui, do convívio do marido, no próximo mês, mas não deu tempo. Eu ia tirar ela de lá. Eu já estava procurando um lugar para sumir com a minha filha, para tirar ela, para
para deixar ela livre. Era meu amor da minha vida. Ela era tudo para mim, aquela menina. Era meu braço direito. Ali, pai. Aqui, ó. A filha de quem seu Edmundo sente tanta saudade era a Kátia, de 28 anos. Aqui, ela aparece mais jovem, numa festa da família. Depois, o casamento repentino com Tiago, que foi da paixão à violência. E terminou, segundo a polícia, num golpe mortal do marido no pescoço da mulher. Sua irmã nunca denunciou o marido por medo, por vergonha? Por vergonha. A polícia, Tiago disse que saiu para trabalhar e deixou a mulher dormindo em casa. Versão que revolta a família de Kátia. Isso é um espírito muito ruim mesmo para acontecer isso, viu? Você teve dificuldade para acordar o teu sobrinho, né? Quando Sim, chegou lá. tive E qual foi a primeira coisa que ele falou para você? Papai matou a mamãe. Mamãe morreu. Com o depoimento do filho, Tiago foi preso no mesmo dia, alegando inocência. Mataram minha mulher e eu que vou pagar na cadeia sem culpa nenhuma, tá bom? Por que você matou? Mataram minha mulher. Por que você matou? Mataram minha mulher, eu não tenho motivo pra matar a mulher que eu amava. Mataram minha mulher e vocês não vão descobrir quem foi. É verdade que o seu neto viu ele na televisão, que ele disse? Vovô é meu pai que matou minha mãe. E a polícia pegou ele, vô? Ele tá preso? Falei, tá, filha, Deus já tá fazendo justiça, filha. Mas num Brasil ainda machista, violento, nem sempre a justiça corre tão rápido. Ainda mais se o agressor tiver dinheiro para ganhar tempo nos tribunais. Eu vim aqui, puxei ela aqui e fiquei assim com ela. Essa posição dele. Lá se vão 13 anos desde esse dia, quando o empresário Sérgio Narras contou à polícia a versão dele para o que aconteceu com a mulher Fernanda, morta dentro do apartamento do casal em setembro de 2002. Acho que o primeiro disparo estava lá na entrada do apartamento. Aí você veio... Aí corri pra cá. Correu pra cá, arrombou essa porta. Chutei, não. Eu chutei 2 vezes a porta e eu ouvi o segundo disparo e ela gritar. Sérgio tinha 37 anos quando Fernanda foi morta com um tiro da arma dele. E este é Sérgio Narras hoje, mais de uma década depois do crime. Em frente à empresa, ao lado do pai e de amigos, o executivo de família rica dá risada. Sérgio Narras leva uma vida tranquila, sem nunca ter assumido qualquer culpa pela morte da mulher. Para ele, foi um suicídio. Mas quem vai se matar pede socorro ao irmão minutos antes? Ela me ligou 20 minutos, meia hora antes de morrer. O que ela te disse nessa ligação? Vem me tirar daqui, por favor. Ele está muito nervoso, vem me tirar daqui. Quando o Júlio chegou para buscar a irmã, ela já estava morta. E a espera pelo julgamento do ex-cunhado é uma ferida viva na família de Fernanda. É como se ela estivesse morrendo todo dia. A sensação é, ela morreu hoje, amanhã tem uma solução. Ela morreu hoje, amanhã vai ter uma solução. Então é uma morte sem fim. Este é um vídeo que a família nunca havia mostrado. Fernanda aparece radiante no dia do casamento do irmão. O namoro com Sérgio Narras viria anos depois. E o casamento tinha apenas 6 meses, quando Fernanda descobriu um comportamento que o marido fazia questão de esconder. Cocaína e travestis, segundo este promotor de justiça. Há provas nos autos que ele se relacionou com travestis, inclusive, também para a aquisição de entorpecentes dessas pessoas. Os exames periciais sugerem que Fernanda tentou se proteger do marido, se trancando várias vezes. E uma a uma, as portas foram arrombadas por Sérgio, até um confronto dentro do closet. Ela foi surpreendida dentro desse cômodo, acuada, ela não tinha para onde fugir e ela foi morta a tiros dentro desse closet. Ele arrombou uma das portas desse cômodo para ingressar nesse cômodo e lá ele surpreendeu a Fernanda e a matou covardemente. É um espaço como esse que o empresário Sérgio Narras tanto teme, o banco dos réus.
Daqui, do Tribunal do Júri, ele já deveria ter saído há pelo menos 7 anos, condenado ou absolvido. Mas isso nunca aconteceu. A defesa do empresário percorreu todas as instâncias da justiça brasileira, com pelo menos 100 de recursos. O último deles está para ser analisado ainda este mês, 13 anos depois do crime, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Aguardamos agora a decisão do STJ acerca do último recurso interposto. Eu acredito e espero que nós consigamos ver esse julgamento em breve. O julgamento do recurso de Sérgio Narras em Brasília está previsto para uma data inesquecível para a família Orfale, 15 de dezembro, quando Fernanda completaria 41 anos. Nós vamos ter uma solução em 2016 para esse caso. Pelo menos honrar o nome dela e mostrar para quem tem qualquer tipo de dúvida que ela nunca tiraria a vida dela. A defesa do empresário Sérgio Narras disse que aguarda o desfecho do caso com tranquilidade e que o cliente vai provar a inocência quando for a júri popular. Veja a seguir, Supremo Tribunal Federal mantém pena de 31 anos para o ex-senador Luiz Estevão. E ainda nesta edição, moradores da periferia de São Paulo temem o Zika vírus. Os criadouros do mosquito estão por toda parte. O senador Delcídio do Amaral é suspeito de ter recebido propina em obras da Petrobras também durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, passou os últimos 3 dias reunido com procuradores e delegados federais e está contando detalhes da corrupção na estatal. Em uma das novas revelações, disse que o senador Delcídio do Amaral, que está preso em Brasília, recebeu 10 milhões de dólares para privilegiar a multinacional Alstom na compra de turbinas da maior termoelétrica do país, a Termorio, no Rio de Janeiro. A Polícia Federal encontrou com o chefe de gabinete do senador, Diogo Ferreira, que também está preso, anotações que reforçam a suspeita de que Delcídio recebeu mesma propina quando era diretor de óleo e gás da Petrobras entre 99 e 2001, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Delcídio do Amaral também está estudando fazer delação premiada. A família dele contratou um escritório de advogados especialista em colaborações com a Justiça. Esta manhã, uma reunião da defesa do senador já traçou estratégias para negociar um acordo com o Ministério Público. Eu acho que é emblemática porque seria a primeira vez na história do país que uma investigação criminal chegaria tão longe, dentro realmente do coração político. Em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, um grupo de manifestantes estendeu uma faixa de apoio à Lava Jato em frente ao Ministério Público Federal em Curitiba. Até agora já são 119 presos e 1 bilhão e 800 milhões de reais recuperados aos cofres públicos. O ex-presidente Fernando Henrique disse que se houve algo durante o seu governo foi conduta imprópria de Delcídio e não corrupção organizada. Espera que as investigações sejam aprofundadas e, se os fatos forem comprovados, os culpados sejam punidos. O Supremo Tribunal Federal manteve a pena de 31 anos de prisão para o ex-senador Luiz Estevão por fraude nas obras do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Como a primeira turma do STF não definiu a execução imediata da pena, o ex-senador aguarda o recurso em liberdade. Luiz Estevão foi condenado em 2006 pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação de quadrilha e uso de documento falso. Veja a seguir, a inflação de novembro é a maior para o mês em 13 anos. E também o México aprova a primeira vacina contra a dengue. E aqui no Brasil, o governo vai distribuir repelente para gestantes. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai distribuir repelentes na rede pública para grávidas de todo o país. O produto será fabricado pelo Exército. Em São Paulo, moradores da região mais afetada pela dengue este ano estão preocupados com o Zika vírus. Há larvas de mosquitos por todo o lado. Brasilândia, zona norte de São Paulo. No bairro que registrou o maior número de casos de dengue este ano na capital, o medo do Zika vírus é grande. Como eu já peguei dengue, a minha preocupação mais agora é o Zika vírus, né? Jéssica, grávida de 7 meses,
teme ainda mais a nova doença. Não há repelente que aguente. Aqui o mosquito Aedes aegypti agiu livremente. Foram quase 9.800 casos de dengue só neste ano. E mesmo assim a população reclama que não há qualquer ação de combate ao mosquito transmissor da doença e também do Zika vírus. Há água parada em muitas ruas do bairro. O bairro está largado. Está todo mundo apavorado. A situação em alguns pontos impressiona bastante. Olha só a quantidade de larvas de mosquito aqui nesta calçada. E os moradores dizem que isso é permanente. Os criadouros a céu aberto estão por todo lado. O líder comunitário diz que desde abril já fez 5 solicitações de fumacê, a pulverização de inseticida. Quando a gente cobra, eles falam que veio, na verdade não veio, que a gente está o tempo todo aqui vendo isso aí, entendeu? Então, quer dizer, não tem a prevenção. Agente de saúde? Também não. Como é que vai se prevenir? Nada, né? A prefeitura informou que faz a limpeza constante das ruas da Brasilândia, que você viu na reportagem, e que vistoria quinzenalmente 2.500 pontos estratégicos da cidade. O México é o primeiro país a aprovar o uso de uma vacina contra a dengue. A vacina é de um laboratório francês e, por enquanto, poderá ser usada para pessoas de 9 a 45 anos. Aqui no Brasil, o mesmo produto foi atestado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e agora espera a aprovação da Anvisa. Segundo o fabricante, a vacina pode diminuir em mais de 90% os casos graves da doença. No Rio de Janeiro, uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público prendeu uma quadrilha suspeita de desviar dinheiro público de 2 hospitais municipais. O prejuízo seria de 48 milhões de reais. Um dos alvos da operação foi um dos metros quadrados mais caros do Rio, na Barra da Tijuca. Os irmãos Wagner e Walter Pellegrini estão entre os 8 presos. Junto com eles foram apreendidos carros importados, cerca de R$500 mil e joias. Pelas investigações, o dinheiro foi conseguido de forma fraudulenta. Os irmãos estão à frente da Biotech, uma organização social responsável pela administração de 2 hospitais municipais na gestão do prefeito Eduardo Paes. Enquanto isso, faltam água, sabão e higiene em uma dessas unidades. O meu tio mesmo pegou infecção urinária por conta disso. O esquema funcionava com o superfaturamento de contratos. A organização social pagava aos fornecedores um valor muito mais alto do que os serviços valiam. Depois, o dinheiro era devolvido aos contratantes que lucravam com a diferença. A suspeita de que a quadrilha tenha desviado mais de 48 milhões de reais. O ex-subsecretário municipal de saúde do Rio, João Luiz Ferreira Costa, também é investigado por participar do esquema, mas responde em liberdade. Para os promotores, a organização social também recebia dinheiro por serviços não prestados. Ela abarcava esses 2 ingredientes, o fato de não precisar fazer licitação e não ter controle a posteriori, posterior às compras, para poder aumentar, incrementar os preços e permitir lá na ponta o retorno desse valor pago a mais. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afastou a Biotech da gestão dos hospitais e impediu a empresa de participar de novas licitações. A própria secretaria assumiu temporariamente a administração das unidades. Em São Paulo, milhares de estudantes se reuniram para protestar contra as mudanças no ensino da rede estadual. Atualmente, 126 escolas permanecem ocupadas, mesmo com a decisão do governador de suspender a reorganização prevista para o ano que vem. Flagrante de incêndio na Baía de Todos os Santos, perto do Porto de Salvador. Esta lancha pegou fogo por 2 horas até afundar. 5 pessoas foram resgatadas sem ferimentos. Após 26 anos de obras, foi realizado hoje o primeiro transporte de cargas na ferrovia Norte-Sul. 7 toneladas de farelo de soja saíram de Goiás com destino ao Maranhão. Se a mesma operação fosse feita por rodovias, seriam necessários 200 caminhões. Juvenal Juvencio, ex-presidente do São Paulo, morreu nesta manhã. Juvenal tinha 81 anos e lutava contra um câncer de próstata. Juvenal Juvencio foi presidente do São Paulo em 2 períodos. No mais longo, de 2006 a 2014. Foi tricampeão brasileiro. JJ, como era conhecido, deixou o comando do clube no ano passado.
Tempo seco e muito quente no Nordeste e no interior da região Norte. A baixa umidade do ar deixa muitas cidades em alerta entre Pará, Sertão Nordestino e Minas Gerais. Uma frente fria provoca chuva forte entre o Sul, parte do Centro-Oeste e do Sudeste. Tarde quente em Cuiabá, com máxima de 34 graus. Em Curitiba, faz 24. Em Belo Horizonte, dia abafado e com temporais no fim do dia. Máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, faz 31. Em Boa Vista, 34. Em Goiânia, também chove forte e a máxima é de 32. A inflação volta a assustar com um novo aumento em novembro, o maior para o mês desde 2002. E dá para perceber a alta dos preços logo cedo, no café e no pãozinho. Na casa de Neuza, o dia só começa de verdade depois do café da manhã. Mas na mesa não tem tudo o que elas gostam. Tinha geleias, minhas torradas, tirei tudo isso, abri mão para tomar só o meu café e o pão e o queijo. O brasileiro paga mais caro até para ter só o básico. Nos supermercados, o preço do pãozinho francês neste ano já subiu quase 12%. A combinação café com leite também ficou mais cara. Começa meio amargo com essa alta que teve, né? O sufoco não é só no café da manhã. Os alimentos, em geral, foram os principais responsáveis em novembro por mais uma alta da inflação, que já se aproxima neste ano dos 10%. A cesta básica subiu nas 18 capitais onde a pesquisa é feita. A mais cara em Porto Alegre, depois São Paulo e Florianópolis. Para este economista, a inflação vai perder força no ano que vem. O primeiro trimestre ainda vai ter alguma alta de preços por conta de material escolar, prestações de escola, impostos, etc. Mas já no segundo trimestre a gente vai ter queda de energia elétrica, os alimentos vão subir, muito pouco se subirem, e os outros itens devem continuar bem moderados. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição na íntegra, acesse R7 Play. Fique agora com a final da Batalha dos Confeiteiros. O vencedor será sócio do Cake Boss numa confeitaria aqui no Brasil. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.